Vamos voltar a falar um pouquinho sobre Israel e vamos aqui botar a coluna do Reinaldo Azevedo, que tem se debruçado mais nesse assunto nessa semana. O Hamas é terrorista, sim. Se numa luta tudo é permitido, o que não será, diz o colunista do UOL. O quadro Guernica, de Picasso, em que a mãe segura o filho morto nos braços, no destaque a obra da Guerra Civil Espanhola. Vamos acompanhar aqui. Enquanto escrevo, não se confirmou por fonte independente a autenticidade da foto de bebês degolados pelo Hamas. Parto do princípio que sejam verdadeiras. Imagens que tinham vindo a público antes, muito divulgadas pelos próprios assassinos em júbilo, já haviam evidenciado, como se fosse preciso reiterá-la, a natureza do autoproclamado grupo de resistência. O possível assassinato de crianças nessas circunstâncias há de revelar indignação, se espaço ainda havia para tanto, e entendo, impõe a sensatez que se relegue essa milícia homicida ao opróbrio, onde sempre a mantive cá com meus critérios. Nunca vi como interlocutor aceitável para a criação de um Estado palestino. Já escrevi a respeito e afirmei dezenas de vezes na rádio. Se as pessoas ou hordas atacam inocentes deliberadamente em nome da sua causa, qualquer uma que seja, ainda que pretextando a resistência ou reação de defesa, o que se tem é terrorismo, inaceitável e ponto. Isso não ocorre nas guerras? Sim, o que não honra os agressores, independentemente da motivação. Existem convenções internacionais para proteger populações civis em conflitos abertos, embora a imputação dos chamados crimes de guerra não costume colher os vitoriosos, o que também expõe a controvérsias. Nessas horas, é preciso tomar muito cuidado com o que chamo de armadilhas compensatórias do pensamento preguiçoso. Crianças são mortas todos os dias por forças sauditas no Iêmen. Hoje, uma das guerras mais bárbaras do mundo. Resposta: são. Bebês palestinos não estão morrendo nesse exato momento, vítimas das bombas? Sim. Quem liga para elas? O que explica a indignação seletiva? O fato desse agressor ser mais influentes? Há perguntas que são lógicas e às vezes corretas em si mesmas, mas que trazem embutidas respostas absurdamente erradas ou imorais. E estamos diante de um desses casos, quando se hesita em classificar os desatinos havidos como terroristas, coisa distinta, ainda voltarei ao assunto, do Brasil seguir a classificação da ONU para designar de tal modo este ou aquele movimentos. Armadilha do pensamento. O fato da causa israelense ser mais influente do que essas outras não deve modular, entendo, a nossa classificação do que se deu. Se caímos em tal armadilha, desprezamos a questão em si e usamos o contexto não para humanizar, mas para brutalizar o debate. Aponta uma evidência escancarada de que assim é. Ao Hamas pouco importou saber se mortos e se viciados eram contrários ou favoráveis ao Estado palestino. Pouco importou saber se as vítimas apoiavam ou não a política estúpida de Benjamin Netanyahu, sempre destacando para os que de compreensão curta que os atos seriam bárbaros, ainda que fossem todos militantes de Bibi. Bibi é o apelido do Benjamin Netanyahu. A conclusão inescapável: crianças, idosos, mulheres e homens foram executados porque eram quem eram, judeus. Se isso, para alguns, ainda não responde a eventuais dúvidas sobre o que se deu no sábado, então é provável que tais pessoas considerem legítimo que se recorra àquelas práticas a depender do caso. E isso tem uma grave implicação. Se atribuirmos a um grupo a faculdade de decidir quem vive e quem morre, tendo como referência o seu particular senso de justiça, então nos expomos nesse mesmo critério, que é tão potencialmente homicida quanto suicida, empurrando a questão incivilizatória para a luta de todos contra todos, circunstância em que o mais forte prevalecerá, de sorte que o fim se tornará o único critério a sopesar os meios. O que já deixei claro inúmeras vezes, Maquiavel nunca escreveu sobre isso. O que realmente vai em O Príncipe é outra coisa. O vulgo não se pergunta a que meios recorre o soberano se considera bons os fins. Ora, por tudo que se tem, Israel é inegavelmente o contendor mais forte. Hesitar em chamar as coisas pelo nome ou condescender com seus motivos, apelando à opressão de que são vítimas os palestinos, corresponde a flertar com a destruição desse povo. Se afinal, numa luta, tudo é permitido, o que não será?
Eu já me manifestei e mais uma vez o farei sobre os despropósitos do governo de Netanyahu e da extrema-direita que dá suporte e que o mantém refém, como apontam os setores mais lúcidos da imprensa israelense, com muito mais dureza e clareza do que a do Brasil, e pensadores independentes, judeus ou não. O primeiro-ministro depende dos seus próprios extremistas para se livrar da justiça, o que pretende manietar para se salvar. Ignorou o que também está demonstrado, sucessivos alertas de que a segurança do país estava em risco. Eliandra Viana mandou, tem convenção internacional para a sessão de chá, só isso. O juiz que não conhece a lei parece que é um meio que uma prática no Brasil. Exatamente, Eliandra. Leia um artigo de Yuval Noah Harari no Washington Post, com tradução publicada pelo Estadão. Reproduz o último parágrafo. O passado não pode ser mudado, mas uma vez que a vitória sobre o Hamas esteja assegurada, os israelenses não apenas acertarão as contas com o atual governo, mas também abandonarão as conspirações populistas e fantasias messiânicas e empreenderão um esforço verdadeiro para realizar os ideais fundadores de Israel, de ser uma democracia por dentro e pacífica no exterior. Sim, e isso parece muito distante agora, mas tem que ser buscado. A reação de Israel seria muito dura, qualquer que fosse o governante. Não se conta a história que não houve, mas não se pode ignorar o que houve. Um ataque de tal dimensão teria acontecido em outra gestão? Eu acho que se não fosse o Netanyahu, teria talvez um pouco de racionalidade nessa reação. Caminhando para a conclusão, volto ao primeiro parágrafo, a divulgação das fotos dos bebês feita pelo próprio Netanyahu, o governo de Israel sempre foi muito contido ao expor os corpos dos seus cidadãos. Eu entendia haver nisso uma dupla motivação. Não parecer frágil aos olhos do mundo, não espetacularizar a própria tragédia em respeito à memória dos mortos, o que nunca impediu o país de se defender. Netanyahu muda um padrão e me parece que isso é um grave sinal de advertência. O cerco total a Gaza, todos sabem, vítima de uma esmagadora maioria de inocentes, o mesmo se dá com ataques aéreos. A incursão terrestre aponta para um desastre pavoroso. Seja feita com cuidado, na hipótese de que tudo isso fosse possível, ou sem. Já circulam imagens de crianças palestinas mortas. Serão muitas centenas, milhares talvez. Não basta dar de ombros e responder. O Hamas usa escudos humanos. Sim, usa. E então, sinto pavor moral só de pensar numa espécie de campeonato de infanticídios. O que penso sobre o Hamas e seus homicidas está mais do que claro. Também evidencio o que considero uma imoralidade intrínseca, a tentativa de justificar ou relativizar o ataque. Inexistem, como já escrevi, adversativas para isso. E também inequívoco que o cerco total a Gaza já provoca um desastre humanitário, que será extremado pela invasão. É forçoso que Tel Aviv se pergunte o que não pode fazer para defender ou para reagir. Já sabemos que os terroristas se dão todas as licenças. Se numa luta tudo é permitido, o que é que não será? Boa pergunta que o Reinaldo faz aqui. Aliás, boas reflexões. Ele estava meio desaparecido depois da demissão da Folha de São Paulo, né, gente? Mas essa semana ele se dedicou mais para assuntos internacionais. Eu não sei se eu concordo 100% com o que ele está falando, mas é um ponto de vista bastante razoável.